Todos vocês são bem-vindos à Betânia. A Betânia existe para acolher as pessoas e levá-las até a presença de Jesus. É para isso que a Betânia existe. Ela existe para acolher as pessoas, para trazer as pessoas e levá-las até um encontro com Jesus. Se não for essa a razão da igreja, não há sentido para a igreja existir. É para isso que nós estamos aqui. Nós estamos nessa série chamada O Caminho da Restauração. E nós temos um objetivo com essa série. O objetivo com a série O Caminho da Restauração é para preparar e despertar as pessoas para um programa que nós vamos começar a iniciar agora no mês de agosto, para o qual nós convidamos todos vocês para participarem. Nós estamos falando do Celebrando a Restauração. Celebrando a Restauração é um programa baseado nos 12 passos vocês lembram dos Alcoólatras Anônimos? Alcoólatras Anônimos nasceu de um grupo na década de 30, um grupo ligado à Universidade de Oxford, e eles estavam juntos tendo algumas lições, atendendo algumas pessoas, especialmente nos presídios, e trabalhando essa questão, por exemplo, de vícios, mais ligados ao álcool e às drogas. E isso foi crescendo e tomou grandes proporções, virou política pública no mundo inteiro. Claro que quando virou política pública, tirou-se o nome de Jesus de lá, porque o Estado é laico, está tudo certo, e colocaram lá o poder superior. Mas para nós, o poder superior que tudo muda é o Senhor Jesus. Na década de 90, esse programa, então, é recebido por uma pessoa que, novamente, está envolvida com questões de álcool, e ele, percebendo a grandeza do programa, fez uma sugestão para um pastor na Califórnia, na Igreja Batista de Saddleback, então mostrando ao pastor Rick Warren, dizendo, puxa, por que a gente não aplica isso a outras áreas da vida e não apenas a questão de drogas? É uma coisa interessante, pode ser aplicado a outras coisas. E foi isso que aconteceu. Então nasceu esse programa para trabalhar questões de maus hábitos, questões de caráter, questões como é que a gente vai dizer, quando você tem alguma compulsão, não é? Mas o que eu mais gosto nesse programa, e nós já fizemos aqui um tubo de ensaio no ano passado, o que mais me tocou, o que mais mexeu comigo, é que, para mim, ele se tornou um discipulado profundo, um discipulado onde aumenta a minha comunhão com Deus e o meu conhecimento de mim mesmo. Eu começo a ver quem eu de fato sou, e quem é Jesus e o que Ele pode fazer na minha vida. De modo que eu não iria trazer aqui uma proposta que não fosse bênção para vocês, e eu espero que você se interesse por esse programa. Vai acontecer nas quartas-feiras, é o que nós chamamos aqui de quarta terapêutica, toda quarta-feira à noite, divididos homens e mulheres. Aqui no auditório principal vai ficar as mulheres, e no piso superior os homens vão ser ministrados, e eu tenho certeza que você vai ser muito abençoado. Nós estamos nessa semana já com a quarta mensagem nesta série, O Caminho da Restauração. Até aqui nós já vimos alguns passos para andar nesse caminho. O primeiro deles foi o passo da realidade, quando nós nos confrontamos de quem realmente nós somos. Não o que você diz que é, não o que você gostaria de ser, mas quem você de fato é. E esse passo da realidade é fundamental para a nossa vida, porque, em via de regra, nós temos conceitos equivocados a respeito de nós mesmos. Nós achamos que os outros precisam de cura e nós não. Nós não admitimos, é muito difícil admitir que há algumas áreas da nossa vida que precisam ser trabalhadas. Então a negação em nós é muito forte. Nós temos a tendência natural de negar que eu preciso de ajuda, que eu preciso mudar aquele hábito, ou aquela postura, ou aquela atitude. Então foi o primeiro passo. O segundo foi o da esperança, sabendo que eu não tenho condições de me levantar sozinho, eu preciso de alguém, e esse alguém é Jesus. Esse Deus existe, Ele nos ama, nós somos amados por Deus. Ao contrário de que muitas pessoas pensam, as pessoas normalmente pensam, olha, Deus deve estar muito zangado comigo. As pessoas têm uma visão de um Deus zangado, de um Deus bipolar, nunca sabe como é que Ele acordou. Será que Ele está bem hoje? Será que Ele não está? Deve ser horrível você adorar um Deus bipolar, que nunca está bem, que você não sabe se Ele está bem ou não, ou um Deus irado, como muitos de vocês aprenderam, aquele Deus que não pode pisar na bola, que se pisar na bola Ele está pronto para te arrebentar. Pois então, está na hora de nós conhecermos um Deus da esperança, um Deus que nos ama, um Deus que recebe a gente do jeito que a gente está. Amém, meus irmãos?
e recebe a gente do jeito que a gente está. E Jesus, não o pastor, não a denominação, não a igreja, Jesus vai transformar a pessoa. E na semana passada nós fizemos o passo do compromisso. Qual o compromisso? O compromisso que eu tenho que ter com Jesus. Vocês viram as perguntas que eu fiz aqui aos pais, Diogo e Laís, a respeito da importância deles primeiro crerem na palavra de Deus, crerem nesse Deus maravilhoso, para poder inspirar a vida dos seus filhos, porque ninguém pode oferecer o que não tem, é simples assim. Então nós precisamos assumir um compromisso de vida com o Senhor, ou seja, recebê-lo como nosso Senhor e Salvador pessoal. Mas não para aí, além de Salvador, Ele quer ser o nosso Senhor, ou seja, nós entregamos a nossa vida para Jesus e nós entregamos a nossa vontade para Jesus. Esse passo me pegou aqui, quando eu estava fazendo no ano passado, me pegou. A gente não para pensar nisso, entendeu? A gente só entrega a vida, salva a minha vida, me salva, me tira disso. Aí quando Jesus fala, então, agora eu quero assumir o controle total, fala, aí não, deixa comigo, eu sei cuidar disso. Não é assim que a gente fala? Deixa comigo, eu sei cuidar da minha vida, não é? E aí esse é o propósito do passo, entendeu? Gente querida, o convite para fazer esse programa, quando eu comecei a fazer, sabe, junto com alguns irmãos aqui, eu falei, isso aqui, eu tenho que compartilhar isso com os outros, porque a gente só prega no domingo aqui. Você quando vem, você vem, recebe, aí vai para casa, depois fica, estou falando isso numa boa, tá gente, numa boa aqui, fica 2, 3 semanas sem vir, entendeu? Às vezes você acompanha, às vezes não. Então a vida cristã fica muito supérflua, fica muito epidérmica. Nós precisamos aprofundar, nós precisamos viver a vida cristã, e esse programa vai nos despertar para isso, e eu estou animado, e eu tenho certeza que vai abençoar a vida de todos aqui. E hoje nós vamos falar do passo da limpeza, nos livrando de algo que mancha o nosso coração, chamado culpa. A culpa, conhece culpa? Já ouviu falar sobre a culpa? Há mais pessoas sentindo culpa nesse mundo do que você imagina. Há mais pessoas que vão dormir, que vão para a mesa tomar café da manhã com o coração cheio de culpa que você imagina. Há mais pessoas que estão indo para o trabalho todos os dias com o coração cheio de culpa e você nem imagina disso. Entendeu? Talvez você seja uma pessoa que tenha culpa no seu coração e nunca falaram isso para você, nunca disseram, olha, isso é culpa, nunca deram um diagnóstico claro para você. E aí você fica remendando, você fica tratando a culpa de qualquer jeito e forma. Como que a gente trata a culpa? Indo para o sexo fácil, para a pornografia, para as drogas, para os vícios, para tanta coisa. Tudo para aplacar a culpa, tudo para amenizar a culpa, quando que o remédio não é esse. O remédio é nós nos livrarmos da culpa e sermos totalmente curados dela. Amém? Abra sua Bíblia comigo, por favor, no Salmo 32. Salmo 32, versos de 1 a 5. Salmos 32, versos de 1 a 5, por favor. Olha que texto maravilhoso, esse Salmo de Davi. Como é feliz aquele que tem as suas transgressões perdoadas e os seus pecados apagados. Como é feliz. O homem feliz é este, que tem as suas transgressões perdoadas e os seus pecados apagados. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa. Olha isso. Como é feliz aquela pessoa que vai dormir dizendo, puxa vida, eu não tenho nada a dever com o meu Senhor, o meu coração está ok, eu estou em paz com Ele. A quem o Senhor não atribui culpa e em quem não há hipocrisia. Em quem não há hipocrisia, ou seja, que não há insensatez, que não tem vida dupla aqui, só tem uma, essa que eu estou vivendo. É isso que o salmista está dizendo agora, e ele está feliz. Ele está falando isso que tem uma razão, eu já vou dizer qual foi. Enquanto eu mantinha escondidos os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer. Está falando de culpa, está falando do peso. Olha aí, enquanto eu mantinha escondidos os meus pecados, algumas versões vão dizer, enquanto eu estava em silêncio. Alguém deve ter essa versão aí. Enquanto eu estava em silêncio, o meu corpo definhava de tanto gemer, pois dia e noite a tua mão pesava sobre mim, minhas forças foram se esgotando como em tempo de seca. E mais, então reconheci diante de ti o meu pecado e não encobri as minhas culpas. Eu disse, confessarei as minhas transgressões ao Senhor e tu perdoastes a culpa do meu pecado. Você observar o texto, por favor, sem sair dele,
você vai ver que em dois momentos desse pequeno trecho que eu li, há duas pausas aqui. A primeira está no verso de número 4. Ao final do verso 4, há uma pausa, ou selá. Eu não sei como é que está escrito aí na sua Bíblia. Ou pausa ou selá. E ao final do versículo 5, eu explico. Este homem está fazendo uma oração de gratidão. E ele está feliz. Ele está muito feliz. E aí ele escreve, ele é um poeta. Ele escreveu, a maioria dos salmos saiu da pena desse homem. E ele escrevendo, ele faz uma pausa de viagem para dentro, de quietude, de solitude, de reflexão, de introspecção. E ele diz aqui ao final do versículo 4, no verso 4, pois dia e noite a tua mão pesava sobre mim, as minhas forças foram se esgotando como em tempo de seca. E aí ele dá uma pausa, e ele respira fundo, e ele pensa sobre o que ele acabara de escrever. E isso vai internalizando dentro da vida dele. Isso vai entrando em todas as suas entranhas. E ele respira. E ele toma novamente a sua pena. E aí, então, ele conclui. Então, reconheci diante de ti o meu pecado. E não encobri as minhas culpas. Eu disse, confessarei as minhas transgressões ao Senhor. E tu perdoaste a culpa do meu pecado. Pausa novamente. E depois ele continua, num dos salmos mais lindos da palavra de Deus. Vamos orar mais uma vez, por favor. Senhor Deus e Pai, eu te agradeço pelo privilégio que o Senhor me dá de estar aqui com os meus irmãos e com as minhas irmãs. E peço que o teu Espírito Santo esteja agora tomando conta das nossas mentes e dos nossos corações. Que o Espírito Santo de Deus torne as nossas mentes, nossos corações cativos a Ti e ministra-nos, ajuda-nos a nos livrar da culpa, ajuda-nos a fazer essa limpeza no nosso coração, dá-nos coragem e determinação de poder encarar os nossos pecados e confessá-los e abandoná-los no Teu altar. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Davi está feliz. A razão pelo qual ele está feliz é muito simples. Esse homem escreveu 2 salmos por causa de um momento específico na vida dele. Esse homem tinha tudo. Ele estava no momento mais importante e mais brilhante da sua vida. Ele estava numa fase que ele sabia que Deus estava abençoando muito, mas muito, o seu governo, a sua administração. O país estava bem, próspero, muita prosperidade. Ele chegou nesse patamar e ele já tinha um general de confiança para mandar para o campo, nas batalhas, para manter a segurança das fronteiras. E Davi está nesse momento, seu general lá no front, cuidando do exército, o país em calma, o país tranquilo, em paz, cheio de prosperidade, cheio de alegria. Então esse homem, ele ficou em casa. Como diz lá o texto, quando conta a história em Samuel, diz que ele estava em casa e estava no alpendre, ele estava descansando na primavera. O texto diz, está lá bem claro, dizendo na época em que os reis vão para a guerra, que é a primavera, não vão no inverno, vão na primavera, obviamente. E o que acontece? O rei está em casa, e em casa ocioso, já dizia Lutero, que cabeça vazia, oficina de Satanás. E foi exatamente isso que aconteceu. Mas ele era o Todo-Poderoso. Ele mandou, quando viu aquela linda mulher banhando-se ao ar livre, possivelmente, provavelmente, e ele teve desejos no seu coração. Mas ele está mandando, e ele manda muito, ele é poderoso, ele pode. E ele mandou chamar essa mulher. Ela veio, eles coabitaram, eles tiveram relações. E disso veio uma gravidez indesejada. E aí ele percebeu, caiu a ficha. Ele manda buscar o marido dela. E aí tenta ludibriá-lo para dar a impressão de que o filho era dele e não de Davi. E ele levou isso tranquilo. O homem não aceitou, porque era um homem fiel a ele. Era um homem militar fiel, firme com Davi, firme ao seu comandante. Não aceitou ficar uma lua de mel quando seus amigos estavam dando a vida na fronteira. E ele reage em relação a isso. Ele fala, eu não vou fazer isso.
eu não mereço isso. E o plano de Davi frustrou, como frustram muitos dos nossos planos, quando nós queremos tampar aquilo que nós fizemos. Muitos de nós já passamos por isso. Quando você quer cobrir aquilo que você fez, e aí você começa a remendar daqui, remendar dali, foi o que Davi tentou fazer. Ao final de tudo, ele parou com tudo isso, e aí deu uma ordem para que ele fosse colocado no fronte, e foi o que aconteceu. A vida dele acabou, foi ceifada no lugar mais perigoso da batalha. E aí Davi chegou em casa e descansou, falou: agora eu estou tranquilo, porque está tudo resolvido. Um ano depois, um profeta entrou na corte, direto na sua corte, para ter um encontro com esse rei. E esse homem chamava-se Natã, e ele estava diante de Davi, do rei, e ele contou uma história para Davi. Davi teve um homem que tinha uma única ovelhinha, e essa ovelhinha ele tratava com tanto carinho e amor. Essa ovelhinha dormia junto com ele. Ele alimentava essa ovelhinha desde menininha, desde pequenininha, desde animalzinho recém-nascido. E ele manteve essa ovelhinha por muito tempo, até o dia em que seu vizinho resolveu fazer um churrasco com as famílias que vieram de fora. E esse homem que fez o churrasco era proprietário, dono de um grande rebanho, mas ele simplesmente deixou de lado e disse: eu quero fazer com aquela ovelha. E foi lá e mandou buscar a única ovelha daquele proprietário. Ele matou essa ovelha e ofereceu de comida, de churrasco para os seus amigos. O que é que você acha, Davi? O que é que você pensa sobre isso? Qual foi a reação de Davi? Você pode imaginar? Ele não era um mandão? Vão mandando em tudo? Falando: quem que é esse cara? Vamos acabar com ele agora. Olha a presunção, olha a arrogância, olha o orgulho, olha a cegueira, olha o que o orgulho faz. Olha o que o orgulho faz na vida de um homem. E o profeta, que eu gostaria de conhecer esse homem, é corajoso. Ele apontou para Davi e disse: você é esse homem, você é esse homem. E aí caiu a ficha em Davi. Os Salmos 51 e o 32 foram escritos nesse contexto. O Salmo 51, ele abre e rasga a sua alma, ele rasga o seu coração diante do Senhor, dizendo: tem compaixão de mim, Senhor, tem compaixão. Eu pequei contra ti somente, eu fiz o que é mal perante os teus olhos. Davi, que pensou que Deus tinha deixado para lá, porque ele achava que ele estava muito assim, um BFF com Deus, achando que era o melhor amigo de Deus. Como assim? Deus jamais iria cobrir o pecado de alguém, de quem quer que seja, mesmo de Davi, o homem segundo o coração de Deus. E nesse Salmo 51, ele tem uma expressão maravilhosa no verso 6 que diz: tu te comprases com a verdade no íntimo, tu tens alegria na verdade no íntimo. O que agrada o teu coração mesmo é eu abrir o meu coração completamente diante de ti. E foi o que Davi fez, ele abriu o coração diante dele, e agora perdoado, ele escreve um novo poema, uma nova canção. E aí ele inicia a canção no verso 1, dizendo exatamente isso: felizes os homens, felizes as pessoas, bem-aventurados aqueles que vão diante do Senhor e têm as suas transgressões perdoadas e os seus pecados cobertos. Nesse verso primeiro, Davi se refere ao pecado com 4 palavras hebraicas diferentes. Ele se refere ao pecado enquanto pecado, a palavra mais comum usada no Antigo Testamento, mas além disso ele usa outras três expressões hebraicas, se referindo à transgressão, se referindo à falsidade, se referindo à ofensa deliberada, ou seja, planejada mesmo. Eu peco porque eu quero pecar, eu vou fazer isso porque eu quero fazer. Malícia, hipocrisia. Para que fique claro que ele não tem mais nada para esconder, para que fique claro que ele não quer o pecado na vida dele de modo algum. Por isso ele diz isso: feliz aquele que tem as suas transgressões perdoadas. Como é feliz, verso 2, aquele a quem o Senhor não atribui culpa, em quem não há hipocrisia. Porque o perdão, meus irmãos, o perdão é uma coisa maravilhosa, é a remoção do peso do pecado, do peso da culpa de cima dos ombros de uma pessoa. Isso é perdão, isso é perdão. Você já ouviu, e eu também, aquela história que diz que a religião coloca a culpa nas pessoas, e isto é verdade. A religião culpa as pessoas, a religião gera culpa nas pessoas.
A religião, ela rotula, ela coloca labels, ela coloca rótulos nas pessoas, dizendo você é culpado disso, você é culpado daquilo. Somente o Evangelho convence, somente o Evangelho mostra para curar. Ele não mostra para expor, ele mostra para curar. Você está entendendo a diferença? A grande diferença, a abismal diferença? Todas as vezes que você se sentir acusado, isto é obra da religião, das pessoas, sem Deus, sem Cristo, sem Evangelho. E todas as vezes que você sentir uma voz interior falando com você, você vai ouvir Deus falando contigo. É o Espírito Santo dizendo, falando: minha filhinha, nós temos uma conta para acertar. Meu filho, vamos acertar isso. Não fique encobrindo não. Até quando você vai levar isso? Me lembro que uma vez eu estava com um amigo, ele disse: olha, a pior coisa que eu fiz na minha vida foi cobrir o que eu tinha feito. E um dia que eu recebi um telefonema, eu sabia, eles descobriram. E ali acabou a minha vida, acabou a minha carreira, acabou o meu ministério. É isso que acontece quando a gente não abre o coração. Você não tem que ficar carregando culpa. Você não tem que ficar carregando culpa, porque há cura para a culpa. E é isso que Davi está falando. Enquanto escondi os meus pecados, verso 3, o meu corpo definhava de tanto gemer. Enquanto eu mantive silêncio sobre essa questão, enquanto eu mantive uma atitude de dizer: deixa comigo, está tudo debaixo do meu controle, está tudo debaixo do meu controle, isso ia acabando com ele, definhando com ele. Sabe por quê? Porque a convicção de pecado agia enquanto não confessava o pecado. Enquanto não há confissão, há uma convicção. É o Espírito Santo, como que ele estivesse apertando o seu coração. Se eu pudesse arrumar uma palavra para descrever o que a gente pensa, ou melhor, o que a gente sente quando o Espírito Santo de Deus está falando com você. Verso 4: pois dia e noite a tua mão pesava sobre mim, a minha força foi se esgotando como em sequidão de estio. Veja o que diz o Salmo 38, ele diz o seguinte: as tuas flechas de dor me atingiram, eu senti o peso do castigo da tua mão. É a descrição da dor de deixar um Deus ferido, um Deus machucado. Sim, porque eu sei quando eu peco, você sabe quando você peca. Mas alguém pode perguntar: o que é pecado afinal? Pecado, afinal, é quando eu tomo o lugar de Deus na minha vida, é quando eu decido no lugar de Deus, é quando eu tomo as decisões, é quando a última palavra é minha, acerca de qualquer coisa, em qualquer área na minha vida que não coadune, que não esteja ligado, que não esteja na mesma página de Deus, que não esteja dentro da vontade de Deus. Isto é pecado, e isso entristece e precisa ser tratado. E aí você pergunta: qual é a solução para o pecado? Só existe uma: confissão e abandono. É isso, e esta é a proposta. A culpa imobilizou e debilitou o salmista, claramente. As ciências da saúde, e aqui tem várias pessoas na área da saúde, as ciências da saúde reconhecem os chamados transtornos psicossomáticos. Há quem diga que mais de 70% das doenças no mundo hoje têm origem psicossomática. É a psique influenciando no soma, é a psique influenciando no corpo. Era aquilo que estava só em nível de psique, só em nível de alma, entra para dentro do corpo, vira caroço. E eu vou te dar um exemplo: mágoa, por exemplo. A mágoa é terrível. Já há estudos comprovando que a mágoa pode originar depressão e pode também estar na base de um câncer. E isso é sério, isso é muito sério. E nós precisamos tratar disso, olhar de frente, não nos esconder. A expressão envelhecer os meus ossos mostra uma espécie de osteoporose espiritual. É como se os ossos estivessem derretendo, sentindo seus ossos se desfazendo, como se eles estivessem sendo amassados, a alma por dentro. É óbvio que lendo isso, e para quem já passou por depressão como eu, vai se identificar e vai perceber que isso é muito semelhante, muito próximo de sinais de depressão que vai apertando o nosso coração. Porém, o Senhor o traz de volta para si, Ele para si mesmo. E aí entra o verso 5 ao final e diz o seguinte: então eu reconheci diante de ti o meu pecado e eu não encobri as minhas culpas.
Eu disse: confessarei as minhas transgressões ao Senhor, entendeu? Não é para a tia do Zap que você tem que falar. Não é para o seu melhor amiguinho lá, o seu amiguinho que esconde tudo que você tem, vocês são cúmplices, não é verdade? E um não pode entregar o outro, é igual a primo. Você já viu o primo que nasce junto, cresce junto? Um sabe da vida do outro, não é verdade? As meninas também têm essa verdade aí, não é? Não pode contar a vida da outra que sabe tudo, a gente sabe tudo. Não é para essa pessoa, é para o Senhor, é direto com Ele. Sabe por que é direto com Ele? Porque foi contra Ele que nós pecamos. O nosso pecado é contra Ele. E tem mais uma coisa: você vai confessar o seu pecado e não o do outro. Você tem responsabilidade pelo seu pecado. Não fique carregando o pecado do outro. Você já tem o suficiente para acertar as suas contas com Deus. E é isso exatamente que está acontecendo aqui. E a conclusão do salmista é essa: confessarei as minhas transgressões ao Senhor. E sabe qual é o resultado disso? Está aí no texto: e tu perdoaste a culpa do meu pecado. Pausa. E aí vem um descanso. Aí vem a alegria. Aí, como Davi disse: restitui-me a alegria da tua salvação. Lá no 51, ele disse: restitui-me, devolve-me a alegria da tua salvação. Sabe por que o salmista falou isso? Porque uma das consequências do pecado na nossa vida, e você vai perceber, e já percebeu, é que quando você peca, entristece o Espírito Santo de Deus, nós perdemos a alegria, nós perdemos a paz interior. A disciplina de Deus trouxe o salmista à confissão. O caminho da restauração passa pela confissão sincera, honesta e mais, nominal dos nossos pecados. Nada de pecar no varejo e pedir perdão no atacado. Quem aqui é das antigas vai lembrar daqueles irmãos da antiguidade, lá da década de 70, né? Era muito comum os irmãos na igreja orando assim: Senhor, perdoa a multidão dos meus pecados. Alguém aqui já andou ouvindo essa oração aí, lá no passado, nas igrejas no passado. O camarada, meu amigo, ele pedia já no atacado, porque ninguém tinha coragem de chegar e elencar, não é verdade? Porque não era um ambiente seguro, ele não se sentia seguro para fazer isso. E isso já nos mostra uma coisa muito importante aqui: confissão de pecado é porta fechada, é porta fechada. Isso não interessa a ninguém, é só você e o Senhor. Você não tem que ter medo, não tem que ter nada, é fechar a porta, abrir o coração e estar lá. Jesus dizendo: você orará ao teu Pai em secreto, e teu Pai que te vê em secreto te recompensará. Ele te recompensará, Ele vai te ver em secreto, Ele não te ouve, Ele te vê. Olha que louco isso. Olha o que Jesus está nos ensinando aqui. Ele está nos ensinando que o que conta mesmo é a atitude do coração. É que nós temos que estar ali abrindo o nosso coração, é abrindo a mala, como a gente diz, a brasileira, né? Não é assim que a gente fala? Abrindo a mala, tem que abrir o jogo, tem que abrir tudo, dizer: está tudo aqui, ó. Eu quero que o Senhor tenha misericórdia de mim. E aí começa um processo de limpeza maravilhoso na nossa vida. Para prosseguir crescendo em Jesus, é necessário, é fundamental, é visceral estar em paz com o nosso passado. Você não pode crescer em Cristo se tem coisas pegando no passado, preso ao passado. Há uma diferença entre ferida e cicatriz. Feridos todos nós somos, mas essa ferida, ela tem que ser curada. Você não pode postergar mais isso. Ferida aberta, não. Todas as vezes que você passa naquele lugar, naquele ambiente, ou encontra aquela pessoa, volta a mesma sensação do que naquele dia do episódio, de 15, 20 anos atrás. Há algo errado aqui. Isso ainda é ferida. Tem que ser tratado, tem que virar cicatriz. A cicatriz você pega, apalpa, não tem problema nenhum, porque está curado. Não tem nada de baixo, não tem nada subcutâneo. Está tudo curado, transformado. Você sabe, eu sei, alguém aqui já passou pelo menos uma vez essa experiência na vida, de ter tratado uma ferida, uma feridinha qualquer, seja com seus filhos, seja com você mesmo ou mesma, de modo displicente, dizendo: vamos passar uma coisinha aqui, está tudo bem. Depois deu problema, a infecção estava de baixo, entendeu? É isso que nós estamos falando aqui. O que nós estamos dizendo é que a gente tem que parar de brincar com Deus, parar de brincar de servir a Deus, parar de brincar com a vida cristã e levar a sério. E só existe uma maneira de fazer isso: porta fechada, conversa com o Pai e abre o jogo com Ele, porque Ele sabe tudo a seu respeito e a meu respeito. Feridas do passado, elas têm o poder de nos neutralizar, gente. Elas têm o poder de nos paralisar, queridos. Como o salmista nos mostra, é um vai e vem o tempo todo. Ora eu estou bem, ora eu não estou. Ora eu estou bem, ora eu não estou.
E não é que você é bipolar, não, você não tem esse diagnóstico, é outra coisa que está pegando aí. É mágoa não tratada, é pecado não tratado, é culpa não tratada. Há um caminho de cura para a culpa, que é o da confissão e limpeza do nosso coração, e essa confissão dos nossos pecados a Deus, ela nos liberta da escravidão, ouça isso, da dor emocional e psíquica, e também física, porque acaba afetando, queira ou não, por favor, não levante a sua mão. Quem aqui já foi em 3, 4 médicos e um após o outro disse, eu não sei o que você tem, você não tem nada, está tudo bem, aí muda de especialidade. Vocês sabem disso, vocês que são médicos ouvem isso o dia inteiro. É ou não é? Entendeu? Não tem isso, não tem aquilo. Eu já estou sabendo de médicos aí que falam assim, meu filho, o teu problema é outro. Para não misturar as coisas, né? Ele fala assim, vai se benzer. Aí a pessoa que entenda, tá certo? A pessoa que entenda. Está falando que o negócio não é no soma. Está falando que o negócio é na alma. Está deixando claro isso. Você foi, reviraram você de cabeça para baixo, fez todos os exames que tinha que fazer e o trem continua lá dentro? O que é isso? Então tem que ser tratado sim. E você está sofrendo, porque todo mundo sofre. Ninguém que carrega culpa bate no peito e fala, nossa, eu estou cheio de culpa hoje. Uma nova semana. Vou começar a semana cheia de culpa. Isso não tem graça, isso. A gente sofre muito. E é por isso que a igreja de Jesus é tão importante. Porque infelizmente muita gente não confia mais na igreja. Para poder chegar em alguém e dizer, olha, eu quero abrir meu coração com você. Que às vezes o abençoado vai falar justamente para a maior fofoqueira da igreja. O cara conseguiu achar, no meio de uma multidão achou, é aquela lá. Aí foi lá e a mulher daquela que recebe aqui e coloca já nas amiguinhas do Facebook. Aí acontece a desgraça. Por isso nós não temos coragem de abrir o nosso coração. Por isso a gente não sabe o que fazer. Por isso a gente não sabe em quem confiar. Isso é terrível, é horrível. Por isso que a igreja tem que ser igreja de Jesus mesmo. Por isso que nós temos que tratar essa questão aqui. Sabe por quê? Com toda a segurança, debaixo de Deus, com toda a humildade. Não há uma só pessoa nesse auditório e nos acompanhando pela transmissão online que não necessite de perdão. Todos nós precisamos de perdão. Você conhece alguém que não é misericordioso, que é condenador, que condena todo mundo? Essa pessoa provavelmente nunca recebeu perdão, ela nunca recebeu misericórdia. Sabe por quê? Porque misericórdia só consegue ceder ou dar ou compartilhar misericórdia quem recebeu misericórdia. Quem nunca recebeu misericórdia não sabe o peso disso, não sabe o poder que há nisso. É o tipo arrogantão, nariz empinado, que passa uma imagem de que é o dono da verdade, é o dono de tudo e de todos, exatamente a condição desse homem, que viu a sua vida desmoronar do céu para o inferno, em questão de dias. Em questão de dias a vida desse homem foi destruída. Vocês conhecem a história de Davi? Vocês conhecem a história que aconteceu com os filhos dele? Vocês conhecem a história que aconteceu com o governo dele, a administração dele? Vocês conhecem o resultado dessa ação dele? Mesmo sendo um homem segundo o coração de Deus, está claro que pode errar, mas que tem que confessar e abrir o coração diante do Senhor, não há outro caminho. Senão, para que Jesus veio, gente? Se não foi para receber pecadores como eu e você, para ouvir pecadores como eu e você. Então entenda isso, a cura fere, a cura causa dor. A culpa fere, a culpa causa dor. E eu estou falando isso numa boa e com o maior respeito do mundo. Mas quantos casais aqui têm problemas em casa por causa justamente que um dos dois está ferido? Um dos dois não lidou com a culpa. E não pode haver desequilíbrio. Não pode haver isso. Os dois têm que estar curados para ter um casamento abençoado. E pais passam essas dores para os filhos. Ou você acha que não? Não, isso aí acontece com pessoas desinformadas. Eu sou uma mulher culta, eu sou um homem culto. Desculpa, uma má notícia. Isso não funciona, porque passa. Sabe por que passa? Porque vaza. O ferimento vaza. Entendeu? A ferida vaza, tem uma hora que vaza. Você não percebe, você não sabe. É igual a pressão alta. Você tem pressão alta e não sabe que tem. É possível eu ter um trem e achar que não tenho, como problema, por exemplo, que eu acabei de citar. Então é possível que você seja ferido, esteja ferindo a sua filhinha. Você não ama essa menina,
o seu filhinho do coração, e você está passando veneno para ele, sem querer e sem saber, porque nunca tratou a culpa. Então para com isso, que a culpa nos leva a acusarmos uns aos outros. A gente se acusa, a gente fica se apontando. A culpa destrói a nossa confiança, até em nós mesmos. Ela nos deixa inseguros e com medo de nós sermos descobertos. A culpa faz isso. A culpa faz isso, e pior, a culpa nos mantém reféns de alguém. Se mais alguém sabe, é horrível isso. Culpa. Você já viu pessoas refém uma da outra? Reféns, completamente reféns, por causa de um episódio, por causa de algo feito fora da luz, algo feito escondido. A culpa prejudica os meus relacionamentos pessoais, com a minha família, com a minha esposa, com o meu marido, com os meus filhos. Ela nos afasta das pessoas, ou se aproximar delas de maneira egoísta. É interessante, a culpa, ela nos leva a nos afastar das pessoas. Eu não quero envolvimento, quero ficar de longe, porque você não quer ser exposto. Mas também tem uma outra coisa, quando se aproxima, é com interesse egoísta, entendeu? Para não ser delatado, para não ser acusado, para não ser exposto, enfim. E você fica preso com a pessoa. Para com isso, você não tem que continuar com isso. A culpa nos mantém presos ao passado. É como dirigir o carro olhando pelo retrovisor o tempo todo. Alguém consegue? Não. A gente tem que olhar pelo retrovisor. Tem gente que, se tirar o retrovisor, não sente falta nenhuma. Já viram isso? Aqui não tem, porque aqui todo mundo é muito bom de volante. Eu tenho certeza que aqui todo mundo é muito bom. Mas eu já vi gente que não precisava. Eu falei, para que esse negócio? Eu falei, é para melhorar sua maquiagem. Falei para a pessoa, brincando, né? Claro. Por obviedade, você tem que ter alguma coisa para trás, para olhar. Mas é só uma questão de referência. Pronto. Está com uma distância segura, acabou. É para isso que você precisa. Agora, a culpa não muda o passado, mas ela destrói o nosso presente com força. E com força. Ela não muda o passado. Isso é que mais dói em nós. Que se culpa resolvesse o passado, meu irmão, nós estávamos ótimos. Mas isso não resolve o passado. Muito pelo contrário, ela destrói o presente e compromete o futuro. Veja o que disse o sábio em Provérbios 28:13. Quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona, encontra misericórdia. O Senhor perdoa e esquece. Eu acho maravilhoso isso. Às vezes a gente não acredita nisso, porque a gente fica pensando que Deus é como a gente, não é verdade? Que fala assim para a pessoa, eu te perdoo, mas eu não esqueço, e faz questão, e o dedão apontado para lá. Você entendeu? Eu te perdoo, mas você vai ver uma coisa. Que coisa doida, o que é isso? Deus, Ele nos perdoa. Eu não sei se você é capaz de confiar em Deus até esse ponto, de confessar o seu pecado para Ele. Eu não sei se você, mas esse é o desafio. Quem confia será ouvido com misericórdia. Quem abre o coração será ouvido com misericórdia. O gemido dá lugar à confissão e ao perdão. O gemido de dor agora sai e entra o perdão, entra a leveza. Em contraste com o sofrimento, agora me referindo ao texto, ao nosso texto de hoje, dos versos 3 e 4, entendeu? Em contraste a isso, a confissão do pecado traz alívio, porque Deus tira a iniquidade do pecado. Veja o que diz João, o apóstolo do amor, escrevendo a sua epístola. No primeiro capítulo da primeira epístola dele, ele disse o seguinte, e vocês todos conhecem o texto, por isso eu vou pedir todos para ler junto comigo. Vamos juntos? Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Amém? Qual é o condicional? Se confessarmos. Então, eu prefiro encarar eu prefiro encarar as coisas como um pecado, porque daí vai me sobrar a culpa. Mas eu prefiro trabalhar com a culpa, porque a culpa tem cura. A culpa tem cura, e a cura da culpa é diante do Senhor, confessando e abandonando o pecado. O caminho da transformação da culpa é a confissão sincera, já falamos isso. Abertamente, conscientemente, deliberadamente, eu analiso todas as minhas faltas e as confesso a mim mesmo, a Deus e alguém da minha confiança. Esse é o desafio.
É você estar em silêncio diante de Deus num tempo de solitude. E reconhecer para você mesmo em primeiro lugar. Sim, porque se você não reconhecer para você mesmo em primeiro lugar que você pecou, ou que é pecado, por que você falaria para Deus? Porque então você não pecou, então não tem nada para acertar com Deus, já que eu não pequei. Mas se você admite que pecou, aí você vai para a presença de Deus e confessa o seu pecado. É quando nós paramos de fazer de conta que nós não temos pecado diante de Deus. Eu sei, é necessário coragem para admitir que nós precisamos tirar as nossas máscaras e deixar a nossa vida de impostor. Alguém aqui leu um livro chamado O Impostor que Vive em Mim? Muito bem, é uma pancada. Eu indico aqui, é uma pancada. O Impostor que Vive em Mim. Você leia esse livro, depois a gente conversa. Nós precisamos admitir que temos um lado frágil. É difícil, porém é fundamental, que confessemos a nossa fraqueza, ouça isso, seja qual for. Não importa se há 30 anos atrás, não importa se ninguém sabe, não importa se ninguém descobriu. Entre na porta do seu quarto, feche a sua porta e vá conversar com Deus para resolver isso. Porque no mundo espiritual essa conta está em aberto. Deixando claro isso. No mundo espiritual essa conta está em aberto. Se você perguntar, está tudo ok aí? Ele fala, não, tem uma notinha aqui. Tem uma notinha aqui. Tem uma dívida aqui. Por isso que na oração do Pai Nosso, quando nós oramos na oração do Pai Nosso, nós dizemos assim, e perdoa as nossas dívidas, não é as nossas ofensas, não, é a nossa dívida, porque pecado na Bíblia é trabalhado como dívida, é tratado como dívida, é igual a dinheiro, agora você vai entender, principalmente quem leva essa coisa de dinheiro a sério, principalmente para pessoas que não brincam com dinheiro e não brincam com conta, seja ela qual for, seja de R$10, seja de R$1.000, que não brinca de modo nenhum. Você sabe que você não quer dever para ninguém, que você nunca deveu nada para ninguém. E aí você fala, se eu não devo para as pessoas, por que eu vou dever para Deus? Eu quero tratar essa questão. E o preço de mantermos nossas máscaras, que impressionam as pessoas, sabe qual é esse preço? É o do isolamento, porque a gente se afasta das pessoas. Porque nós não queremos que os outros saibam que nós não somos aquilo que as pessoas pensam que nós somos. A maior desgraça da vida de uma pessoa é viver com máscara, é viver de aparência, é viver com uma imagem só pelo lado de fora e que nunca se preocupa com o lado de dentro. Então, como as pessoas passaram a gostar da máscara que nós sustentamos e não do nosso verdadeiro eu, o que a gente faz? Nós passamos a nos esconder dos outros e até de Deus, pois sabemos que estamos abaixo do padrão que o Senhor mesmo estabeleceu. Falar, se a minha amiga souber quem eu sou mesmo, eu vou perder essa amizade. Então eu jamais vou falar para ela isso. Aconteceu isso com você, querida? E quanto a você, meu amigo? Nós, os homens, que naturalmente nós somos orgulhosos, muito orgulhosos. Já aconteceu isso com você? Eu não vou falar isso não, porque para o melhor amigo, hein? Eu não vou falar isso não, porque senão o fulano vai mudar comigo. Tem um negócio aqui na Betânia que às vezes as irmãs vêm falar comigo. Isso acontece mais com as mulheres, porque elas são mais sensíveis, elas são mais prontas para uma conversa do que os homens. Os homens sempre têm muita dificuldade. Quando ela fala assim para ele, vamos conversar com o pastor, dá a impressão que ela falou assim, vamos falar com o diabo, vamos falar com Satanás. Para eles a mesma coisa. Por quê? Por causa do orgulho. O cara pensa que eu vou ficar olhando para ele de canto. É que ele não me conhece, não sabe o tanto de podridão que está na minha vida e que Deus limpou e está limpando todo dia e de vez em quando ainda descubra algumas, entendeu? Ele acha que ele é o impecável, ele acha que se detonar a imagem dele não fica nada. Que pena, né? Quando tudo que a gente tem é uma imagem, isso é muito triste, você entendeu? Olha bem para mim, eu quero falar com você, é muito triste você reduzir a sua vida a uma imagem, cuidado com isso. Você entendeu? Hoje eu tenho 65 anos e eu tenho as minhas fotos antigas, quando era garoto. Nossa, a minha pele era outra. A de vocês também é assim? Muda também? A de vocês também muda? Você entendeu? Então tem uma hora que vai caindo os trem, né? Quando falavam isso para mim, eu dizia, cai em você, comigo vai manter sempre. Não é o que está acontecendo. Manter imagem é complicado, e ainda mais por causa dos outros.
Então, nós não aceitamos o amor de Deus, sabe por quê? Porque você não confia em Deus, você acha que Deus é igual a sua amiga que vai falar para todo mundo, você acha que Deus é igual ao seu amigo que vai contar para todo mundo. Porém, Deus não nos ama pelo que nós fazemos ou deixamos de fazer. Pode dizer glória a Deus para isso? Que isso é tremendo. Deus não nos ama pelo que fazemos ou deixamos de fazer. Não é leve isso? Não é tremendo isso? Falou, como assim? Vai dizer o legalista, né? O legalista logo fala, porque ele vive debaixo de lei, ele cumpre lei para ser aceito por Deus. Irmão, irmã, Jesus está interessado em você, na sua vida, não é o que você faz não. Você entendeu? Não é na sua agenda não, e muito menos no seu patrimônio. Pode ficar tranquilo, Ele não vai mexer com o seu patrimônio, não é? Ele simplesmente nos ama, Ele nos aceita do jeito que nós estamos e nos entrega para Jesus, o seu Filho, que vai nos transformar e no que é necessário, em cada área, a mão de Jesus vem e transforma o nosso coração e nos leva para perto dele. Amém? O Senhor Jesus pega na nossa mão e apresenta diante do Pai, e dizendo, Pai, aqui está um filho, ele errou, o Senhor sabe, eu sei, sabemos tudo sobre ele, mas ele acabou de confessar, ele acabou de entregar tudo. Foi essa a sensação que Davi teve, e Davi ficou tão feliz. Ele disse, feliz a pessoa cujo pecado é perdoado, cuja infração é coberta. Feliz é todo homem e mulher que vai diante de Deus e faz. Eu tentei esconder, disse Davi, eu escondi por um período, por um tempo, porque eu ainda me achava Deus, eu me achava dono da verdade, eu achava que era uma pessoa inatingível, que ninguém iria me atingir, que eu me achava realmente melhor do que todos, até que um dia, que o próprio Senhor mandou um enviado dele para me acordar, para me trazer para a realidade, e para colocar os meus pés no chão, e aquilo me libertou, e começou um processo de restauração na minha vida, e eu quero dizer para você, que o Senhor Jesus quer fazer esse processo com todos nós. O que seria do seu casamento se a sua esposa pudesse fazer uma viagem para dentro e ter o seu coração completamente transformado pelo Senhor? O que seria do seu casamento se o seu marido fechasse a porta do quarto e sincera e honestamente fizesse uma viagem para dentro e pudesse fazer uma análise e uma limpeza total? A minha sugestão prática, concluindo a mensagem dessa manhã, é que você tome um papel. Pode ser 2, pode ser 3. Alguns vão precisar de 4, pode ser. Um papel, um A4, entendeu? Feche a porta do seu quarto e converse com Deus. Feche a porta do seu quarto. E não vale fazer com a esposa olhando a dela, falando, põe aí, hein? Aquele lá você põe aí. Não, não. É particular. E nem queira ler a ficha da esposa também, que não vale. Tá certo? É a sua só. Já vai estar bem pesadinha, viu? Se eu fosse você, cuidava só da sua. Não é? Porque pode ter mais itens nessa lista aí que você imagina. É um exercício que eu estou propondo para vocês. É um exercício prático que eu estou propondo para vocês. Não entregue para mim, eu não quero ler isso. Não é para mim que você tem que entregar. Não é para mim. É diante de Deus, é diferente. Ele te olha com outros olhos. Os olhos do Senhor jamais nos condenam, mesmo nos conhecendo. Você entendeu? É mais ou menos quando você está na casa da sua tia, foi com a sua mãe, né? Lembra quando a gente era pequeno? Ia para a casa da tia, aí a tia dizia, ai que queridinho, como ele é lindinho, né? Ele é um fofo. E a minha mãe só olhando de canto, dizendo, quem não te conhece, te conta. Eu te conheço, não é assim? A mãe falava assim, eu te conheço, eu sei como é que é você, entendeu? Esse é o nosso pai, mas ele fala isso com amor, jamais para expor. Ele fala isso com amor, que ele nos ama. E que tal? Vamos fazer isso? Isso chama-se no programa Celebrando a Recuperação de inventário. Você vai fazer um inventário da sua vida. Você vai descrever o que aconteceu naquele dia, naquela hora, o que te atormenta até hoje, quais são os fantasmas do passado que ainda te prejudicam, que ainda te amarram. Gente, isso é libertador. Isso aqui não é macumba, não é boa cumba, não é nada disso, não tem nada a ver com coisa gospel, nada disso, esquece isso. Esquece isso. Não é simpatia, não é nada, é botar a realidade, quem eu sou de verdade, o que eu fiz, com quem eu fiz. Você faz a lista e apresenta diante de Deus, porque na semana que vem nós vamos continuar tratando desse assunto e nós vamos entrar em outros detalhes desse caminho, ainda dentro dessa questão de confissão, que é o quê? Que é procurar essas pessoas e restituir essas coisas, aquelas que estão vivas ainda. É um passo incrível, é um desafio. Chega lá para a pessoa e dizer, olha, eu te devo, eu estou aqui para te pedir perdão. Você entendeu? E aí você vai e acerta. Mas primeiro, a primeira conta é com Deus. A primeira é com Ele.
Você só vai conseguir chegar em alguém primeiro antes de chegar em Deus. Se você não vai para Deus antes, você jamais vai procurar quem quer que seja para pedir perdão. Porque você não consegue, porque você fica travado, entendeu? Você fala, não, eu tenho razão. Aí você justifica o porquê que aconteceu aquilo. Agora, quando você vai para a presença de Deus, diante do Santo, diante do Todo-Poderoso, diante daquele que é só amor. Já pensou, Denise? Aquele que é só amor, entendeu? Ele olha para você e diz, vem cá, eu quero fazer uma limpeza em você. Amém? Muitos de vocês já passaram por essa limpeza, muitos de vocês estão passando por essa limpeza, e eu quero motivar que você continue o caminho da restauração, porque evangelho é para viver todo dia. Vida cristã é todo dia, não é só de domingo a domingo, é todo dia, não é uma vez por semana, é todo dia, entendeu? E aí você vai para o seu quarto, recolhida, ouvindo a voz do Espírito Santo de Deus falando com você, e você anota. Só de falar aqui, eu acho, eu suponho, que você já lembrou de algumas coisas, né? Sempre tem um start, não é verdade? Então, sempre tem. Então, já lembrou de algumas coisas. Comece, e o Senhor vai fazer uma obra linda na sua vida. Amém? Nós vamos ficar em pé, e eu quero chamar à frente aquelas pessoas que querem receber oração, que sempre tem um motivo de oração. Quero convidar vocês para vir aqui à frente. Os pastores vão ficar aqui, ó. Os pastores ficam aqui de frente para vocês, e vocês de frente para nós. Nós queremos orar pela sua casa, pela sua família, pelo seu trabalho. Queremos orar por essa questão de perdão. Queremos orar por essa questão de confissão. Nós queremos orar. Enquanto a gente canta, você vem para frente.